Bom dia, amigos ouvintes. Estamos gravando uma nova live e com muito prazer e um pedido a Deus que vos encontrem todos bem, né? E como sempre, todos os dias, eu falo da Bíblia, mas também falo de experiência, da trajetória da minha vida aqui, porque é o seguinte. Às vezes a pessoa esquece ou não crê dessa maneira, né? Mesmo naquela hora que alguém, ou nós mesmos, vamos chegar a esse momento, que estamos saindo do corpo, certo? E o povo chama de morte, né? Morte no sentido que é expressada essa palavra, colocar o fim, deixar de existir. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E não foi para isso que Deus criou essa galáxia e a encheu de pessoas e disse: crescei e multiplicai. Não. As pessoas não viriam para aqui para passar uma temporada e praticamente quase toda em tribulação. Quando não é dor, é chorando por alguém que morreu, como diz eles, né? Dessa separação, que já deviam, ou devíamos, né? Que eu também estou enquadrado nessa, ter conformado com essa situação. Há alguém que vai dizer: mas quem conforma com isso? Você é doido? Vê o parente e tal, morreu, como diz eles, e não conformamos. Eu já não vejo mais assim, e outros também, como eu, já não está nessa mais. Mas não conformam, sabe por quê? Porque começaram ensinando que morreu, lascou-se por tudo. E Deus jamais, em sua sabedoria, faria um povo em um local só para assistir a desgraça dele. Porque essa glória que existe aqui, não tem glória em coisa nenhuma, não, amigo. Não tem. Não, mas tem gente que vive muito bem. Bom, você já disse tudo. Tem pessoas que até aparentemente vivem bem. Tão perfeita essa aparência que ele mesmo se engana e acha que está vivendo bem. Vamos ver se é assim? Se hoje uma pessoa está envolvido numa coisa parecida que é mesmo uma glória, como ele não domina a questão dessa chamada morte, certo? Que com esse ensinamento errôneo fica difícil até explicações acerca dela. Ele não dominando, a glória dele pode acabar daqui 10 minutos. Porque essa pessoa pode tornar um deficiente, de uma certa maneira, ou ver um filho ficando deficiente, ou até morto, como diz eles. Tem glória? Glória é quando você puder pensar, e com certeza que ela não tem fim. Porque só de pensar que tem o fim de uma coisa que você gosta, só de pensar, você já deixa de ter a glória. Já vai bagunçar alguma coisa no seu sistema de glória. Então, a glória não tem nada a ver com isso que vive aqui, não. Aqui é preparação para adquirirem direitos de terem uma glória. É por isso que a Bíblia diz
que morrendo, né? Que aí joga nesse termo que as pessoas se confundem. É que vai viver a vida. Só depois que morrer que passa a viver. Olha só que como que você vai interpretar uma situação dessa? Ó, você tem que morrer para poder você viver. Aí alguém vem e prega. Você tem que morrer para você viver a vida eterna. Ué, que coisa complicada, né? Porque para Deus, quem ele fez a sua imagem e semelhança, esse elemento não morre. Porque se ele morrer, ele não aparece com Deus em nada. Porque Deus não morre. Certo? E então, tá complicado. Nós estamos vendo aí que até em redes sociais, ontem eu assisti um debate entre um padre e um evangélico. Não sei se ele é pastor, acredito que sim, o dono do canal. Eles estavam disputando e eu assistindo, chegaram em situações, todos dois muito cultos, todos dois falam as línguas lá de Israel, conhece da Bíblia, o Alcorão, tudo, e sabe de cor as coisas. Sabe até por quem foi escrito os primeiros livros, para depois se tornarem esse conjunto que deu o nome de Bíblia. Certo? Olha, chegou o momento que quase que eles disseram, a Bíblia não existiu, nunca vai existir, porque eles falavam até o nome das pessoas que começou a escrever, que o livro de Lucas era tudo misturado com Mateus e tudo, certo? Sabe quem é o culpado dessa bagunça? Eu tenho falado muitas vezes, e eu não tenho o estudo que eles têm. Inclusive, um é professor, além de muitas formaturas, de teologia sistemática. Ele formou até dentro dessa área, para poder passar um monte de besteira. Porque os dois ali, tanto o padre como aquele pastor, que é o dono do canal, e aquele outro que eu não sei se é pastor, sei que é muito estudado, só conversaram água. Porque eu estou correndo atrás de um salto para uma vida melhor. Não me interessa o que o fulano lá, que eu não sei falar nem o nome dele, que eles falavam lá, de um por um, época, tudo, eu não sei nem falar aquele idioma. O que eu tenho a ver com a vida dele? Porque se um dia esse livro aqui, ó, que eu respeito muito, porque tem palavras de vida eterna aqui dentro, apesar de terem culpa do homem, contradições que, às vezes, se alguém prensar a gente em cima dela, a gente passa vergonha. De algo aqui que até criança sabe que não tem lógica, não tem condições. E temos que respeitar profundamente algo que tem aqui dentro, sabe por quê? Porque Deus mandou como uma carta para as pessoas, desde o Velho Testamento. Para as pessoas pegar rumos, base. Não foi para fazer o que eles estão fazendo. Eles começaram trazendo as traduções, cada um do seu jeito, em várias edições de Bíblias. E foi fazendo. Tem alguém que diz que Jesus foi pregado numa estaca, Bíblia. Foi amarrado, nem pregado, numa estaca. Uma estaca nós sabemos que ela não tem galhos, elas não têm armação nenhuma, a não ser uma estaca. Quer dizer que eu cheguei a ver essa Bíblia
Essas, porque existem milhões delas, mostra até a estaca, assim como um poste de uma cerca de arame, e Jesus com as mãos assim amarrado cá em cima e os pés amarrados lá embaixo, no chão. Enquanto essa aqui que eu estou com ela aqui na mão, ó, João Ferreira de Almeida, fala que ele foi crucificado. Cruz, a palavra já está dizendo o modelo. Não tem churumelas. E mais, diz João Ferreira de Almeida que ele foi pregado. Pregado não é amarrado, certo? Em uma cruz. E suspenso também, não foi com o pé no chão, certo? E aí, então, chegando ao que eu quero chegar. Coisas totalmente com contradições que existe aqui é a culpa dos homens. Foi os homens que fizeram essa bagunça. Agora eles vão tentar, fica tentando tampar os buracos, né, as falhas. 3 pessoas muito cultas, que eu já tenho dito que não é o estudo que faz o cara ser inteligente. Tem pessoas que quanto mais estudarem, mais burro fica. Ele começa a perder para... Não que eu tenho nada contra, porque eu sou pobre, certo? É para fazer uma comparação lá embaixo. Ele começa a perder para picolezeiro, para vendedor de churrasquinho, ele começa a perder para todo mundo, quando ele vai virando cientista. Eu não tenho nada contra também o estudo, porque nós precisamos da ciência. Mas não para pegar esse livro aqui e fazer o que fizeram com ele, estão cada dia tentando fazer. Graças a Deus que também na rede social está surgindo pessoas que já estão falando na cara, toma vergonha na tua cara, vai caçar serviço. Eu, às vezes, fiquei escondendo minhas palavras, sei lá se o próprio YouTube, ou quem é, porque o que eu falo, eu não ataco, não ponho nomes nas pessoas, eu falo do que eu vi. E ainda não perseguem. Mas não persegue canal pornô, tá? Que exibe pornografia. Não persegue coisas de fake news sobre pessoas que não deviam atacá-lo. Mas deixam livres os bandidos lá. O deles pode ser publicado, o do honesto não. Amigo, você que tem um canal, não tenha medo desse fechadão. Porque para esse final de mundo eles vão querer fechar tudo. Já fecharam. Com pouca saída. Você não tem direito mais de falar, você não tem direito de dizer que nem que dói nada em você. Você vai ficando numa situação que para que ter um canal? Para falar o que eles querem? Ter um canal para falar mentira? Isso não, isso eu deixo para eles. E eu quero lá saber quem foi que só tinha 22 livros e aí passou para a mão de Lutero e de não sei quem lá. Eu tenho nada com isso. Eu estou falando em meu nome, mas eu sei que muitas pessoas estão me entendendo. O que eu estou querendo é me colocar em uma situação que Deus possa me aceitar. Por isso, é que até no convite para a pessoa se unir a uma religião, fazem errado. Quando levanta a mão e diz, quem quer aceitar Jesus? Pelo amor de Deus. Jesus não é um objeto, não. Quantas vezes eu ouvi essa palavra e alguém dizer, não, hoje não, estou muito jovem, eu não aproveitei quase nada da minha vida.
quando eu tiver velhinho, eu vou pensar. Faltando só dizer, não, eu não quero essa porcaria aí, não. Você está falando, não. Não fala com a boca, mas as ações. É como Deus disse, você fala de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, você não tem nada a ver comigo. Você tem nada. E aí, e vi também, apesar que durante a minha trajetória estudando essa área bíblica, eu só vi isso uma vez acontecer. O pastor fazendo lá o convite, que se chama de apelo aí em algumas igrejas, vamos fazer o apelo. Falavam antes, né? Hoje não fala mais assim. Vamos fazer o convite. Quem quer aceitar Jesus? Aí, não, eu não sei o quê. E eles mandam aqueles outros ir lá para falar no ouvido dele, você tem, para salvação tem que ser assim, tem que aceitar Jesus, tal. Aí eu vi quando um falou bem alto, ô pastor, os outros lá embaixo pelejando para ver se virava a cabeça daqueles que estavam ali para aceitar Jesus, né? E ele lá em cima, de pé atrás do púlpito e escutando tudo. Então teve um que gritou bem alto. Eu vi esse uma vez na vida só. Que desde criança eu ando atrás de descobrir os mistérios das leis de Deus, certo? Não para vender e ganhar dinheiro e nem fazer show. Para me livrar do fogo que eles chamam de fogo do inferno, certo? Então, essa pessoa gritou lá no meio, bem alto, para todos ouvir, a igreja muito cheia, disse, ô pastor, eu não aproveitei nada da minha vida, ainda estou jovem, a hora que eu estiver bem velhinho, que eu ver que não consigo mais aproveitar mais nada, eu prometo, eu vou aceitar esse Jesus. Aí o pastor disse assim, olha, eu vou falar uma palavra muito dura para você. Não sei nem porquê, porque os outros tudo falam diferente. O dia que você estiver bem velhinho, acabado, como você está dizendo aí, você não precisa vir não, que ele não vai te querer, porque Deus não é urubu. Você acaba com a sua vida tudo na gandaia e depois vem pedir. Na gandaia e vem pedir misericórdia a Deus. Pois você não vai ter. Porque Deus não mexe com carniça. Mas como é certa essa palavra, né? Essa parte exterior nossa, que o chama de nós, que não tem nada a ver com a nossa vida mesmo em si, isso é só uma roupa. Se isso fosse tão importante, não apodrecia. Então você é o que está dentro desse corpo. E aí fica amontoando. O apóstolo São Paulo disse assim, naquele tempo, agora, ele estava falando da chegada do acerto. Surgirão pessoas da seguinte forma. Eles vão amontoarem para si doutores, falando de pregadores, que vos ensine segundo os seus desejos. Quer dizer, não é segundo o que está escrito, não. Você vai falar aí, entendeu? Você está ganhando, né? Vou usar as minhas palavras. Mas eu vou ouvir o que eu quero. Não precisa falar todas as coisas. As ações ensinam. Aí, referiu, porque o Deus desse século vai cegar o entendimento das pessoas para que não aceite a verdade. Você pode falar coisas contundentes, você pode falar coisas que não tem, é inegável, mas alguém vai procurar um rodeio
para cegar o entendimento dos outros que possivelmente podem te ouvir e não estragar o comércio dele, né? Mas está levantando pessoas na rede social, que está pondo o livro aberto. E eu me alegro muito porque eu fui um dos primeiros a encarar a rede social, qual barraram temporariamente o meu canal por 2 vezes. Uma vez numa live e a outra vez me deu um castigo de 2 semanas. Estava escrito que era de uma, mas com 2 semanas eu não conseguia abrir ele para poder falar mais nada. Mas isso aí não me amedrontou, não. Se quiser fechar, feche. Porque eu quero assistir de camarote. Não é maldade minha, não. Todos que são contra Deus se dando mal. Porque não vai sair de graça. Não se engane, o amigo teólogo. Não se engane, não. Você vai se dar mal. Você vai pagar um preço altíssimo. Que Jesus chegou a dizer, não quereis ser mestre, porque haverá de receber maior rigor ainda. Você que anda fazendo a baderna com as coisas de Deus, será que você nunca leu isso? Porque se você leu esse versículo e você ainda continua nessa sacanagem, enganando pessoas humildes, fazendo deles fonte de alimento para os seus prazeres, é porque você não acredita nesse livro também. Você não está acreditando. Porque se você estivesse acreditando, você sendo aí um professor, ensinando outros, você já tinha encontrado. Certo? Aí, Jesus vem e diz que ele é que é o pastor. E que dá até a vida pelas ovelhas. E diz que antes dele, depois dele, tudo seria ladrões. Junta tudo e peita uma pessoa que está falando isso aqui, que não é a pessoa em si que está falando isso, é o próprio Cristo, que está no capítulo 10 de São João. E por que fecha o canal? Ouvindo a voz de alguém que não gostou da ação, porque está ficando cada dia mais milionário? Por que não vai assaltar outro lugar? Não estou incentivando você a assaltar, não. Estou dizendo que, pelo menos, poupe aquele que está querendo chegar a Deus. Jesus disse que apertado é o caminho e muitos procurarão entrar e não poderão. E referiu aos fariseus, dizendo, vocês não entram, vocês ficam na porta, não entram e nem deixam os que querem entrarem. É isso que vocês estão fazendo. Vocês não estão pregando o nome sagrado, o nome puro e divino de Jesus. Você está bagunçando a mente da pessoa, falando para ele que ele consegue ficar santo congregando na sua igreja, que você chama de igreja. Até isso vocês falam errado. Nessa denominação, porque a igreja é as pessoas. E vocês estão dando garantia que eles ficam santos aí. Mostra um. Porque a Bíblia diz, sede santo que o Senhor vosso Deus é santo. Aquele que diz crer em Cristo tem que andar como ele andou. Mostra um fazendo isso. Porque numa etapa só você não entra em lugar nenhum, companheiro. As coisas da terra são semelhantes às coisas de Deus. Aqui é uma sala de aula. Você vai subindo, vai se melhorando ou piorando, né? Aí você viajando fora desse corpo aqui, você vai para o lugar merecido. Pior, vai nascer num lugar pior do que esse aqui ainda. Ou se você melhorou em alguma coisa, você não pode voltar na sala anterior. Você vai para uma galáxia que você continua a sua aprendizagem e sim, para você se santificar,
Porque sem a santificação, é a Bíblia que diz, viu? Jamais veremos o Senhor. Ô, pastores, com muito respeito, porque eu nem estou citando o nome de vocês, nem nome de seitas, viu? Que, aliás, só de dizer o nome eu já fico revoltado. De ver tanta covardia em cima de pessoas mais simples. Mas eu não estou te atacando. Eu estou te prevenindo. Sai dessa enquanto é tempo, companheiro. Sai fora. Às vezes você está até enganado também, que a culpa não seria totalmente sua. Mas é, porque Jesus falou para não seguir o homem. E você aprendeu com outro homem e vai passando para outros homens. Você está pregando uma mensagem satânica. Você não está ensinando ninguém a ir para o reino de Deus, não, companheiro. Porque eu tenho que ficar santo e você não deixa eu ficar santo. Você está falando que na sua igreja fica. E pega um de dentro de qualquer seita dessa aí e prove que ele já está santo, ele já está bom para ir embora. Vou ler só alguns versículos aqui no capítulo 23 de Salmos, que o tempo já encerrou. O Senhor é o meu pastor. E, por favor, eu não tenho leitura, estudos, mas respeitem a pontuação. Você vê que aqui tem 2 pontos para uma parada conclusiva. O Senhor é o meu pastor. Quer dizer, vou usar minhas palavras, o resto é churumelas. E por ele ser o meu pastor, estou usando minhas palavras ainda, nada me faltará. Nada em que sentido? No sentido da busca da salvação, porque sendo você correndo atrás da salvação ou não, alguma coisa enquanto você estiver aqui vai faltar, porque aqui não é a glória. Pelo menos ainda. Me faz, eu estou dividindo o versículo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, em doutrinas verdadeiras, pasto verdejante engorda a criação que está alimentando, certo? Quer dizer, é comida legítima. Eu sou pastor e dou comida legítima. Leva-me para junto das águas de descanso, eu vou ficar com a minha mente em paz, que esse pastor eu posso acreditar que ele não é carne, ele está falando a verdade. Refrigera minha alma, quer dizer, a minha vida, a qual é outra coisa que estão fazendo bagunça, alma e espírito. Porque se a alma tem pensamento próprio, o espírito também tem, então é 2 num corpo só, certo? E tem o apóstolo São Paulo falando totalmente diferente. Refrigera a minha vida, eu troco para ficar mais fácil. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É tão forte esse pastor, dando uma virada nessas palavras para ficar mais fácil, que a pessoa se sente refrigerado, sente em calma, mesmo estando sofrendo com os problemas daqui que Jesus falou, eu sofri e vós sofrereis, mas ele vaza lá na frente. Ele tem garantia, porque quem está falando com ele e quem ele está tendo como líder, como pastor, não é o qualquer vira-lata, não, viu? Respeita. Pelo menos respeita a Deus. Se você não quer ensinar o que é certo, está enganando a população menos entendida, para você fazer um comércio, pelo menos para, companheiro. Vai caçar um serviço para você trabalhar. Faz isso não. Porque em vez de pregador, você passou a ser um ladrão. Um brincalhão com a cara de Deus. E as pessoas que vêm para pregar o evangelho, não que eu seja o dono da verdade. Ele tem a coragem de falar o que eu estou falando. Ou então, eu não estou do lado de Deus e eu não quero ficar do lado da derrota. Que eu se perda, se isso for o caso.
mas os meus méritos não são meus, é de Deus. Eu não tenho nada aqui. Vou embora daqui um dia, porque eu não vou morrer, não. Como está sendo a pregação por aí, morreu, acabou. Ainda, pá, alguns não têm espírito, outros o espírito está dormindo, outros o espírito vai ter que ressuscitar, porque fizeram uma bagunça com a coisa, pois eu não vou morrer, não, companheiro. É a Bíblia que me garante isso. Jesus diz, não provará a morte. Será que ele é um mentiroso? Poxa, hein? Jesus me mentiu? A alguns eu digo a verdade. Se eu tivesse a sua opinião, eu jogava isso no mato. Eu chamando isso com a sua linguagem. Para mim, é o que Jesus falou. Vocês cuidam da vida eterna. E são elas que testificam de mim. Mas há alguns que estão usando esse livro aqui para ganhar dinheiro, para fundir a consciência das pessoas menos esclarecidas. O meu conselho, com todo amor, você pode crer, apesar da minha maneira de expressão, eu jogaria fora. Eu meteria fogo nela. Sabe por quê? Porque pelo menos eu não teria junto de mim um livro que pode fazer a pessoa alcançar a vida eterna e ao mesmo tempo eu com ele empurrando essa pessoa, como vocês dizem, e nem sabem o que significa. Empurrando para o inferno. Faça isso não, amigo. Porque o que eu estou falando não é um desabafo em cima de vocês, não. Faça o comércio, as firmas, faça estatuto, vende. Que Jesus foi vendido, alguém vendeu Jesus aqui na terra, porque não pode surgir outro Judas Iscariote. Faça isso não. É o seu bem que eu falo isso. Prezado amigo, ouvinte, você que já alcançou essa situação, porque essas coisas que eu falo só por revelação de Deus, viu? Porque o livro já virou uma bagunça. Até coisas que estão escritas em certas tradições, já está dando vergonha até pregar. Porque ele fala aqui e desconfere ali na frente. Culpa dela, da Bíblia? Culpa dos homens de Deus que escreveu? Não, culpa dos homens do diabo, que vem traduzindo e fazendo essa baderna, certo? Mas, deixa o seu like, compartilhe, ajuda nós a salvar, arrebatando do fogo, como disse Judas, não o Iscariote, no livro de Judas. Essas pessoas que estão enfiado, estão enganado, estão patrocinando igrejas, dando 10% do seu salário, numa crise terrível, num sofrimento que está passando a terra. Uma viúva lavando roupa para tratar dos filhos. Vem esse artista que toma 10%, ela tem R$100, ele deixa ela só com 90. E se ela não levar, ele não é o ladrão, ele chama aqui. Ela está roubando do senhor. Está assim de um senhor que nem merece essa palavra. Se ela estiver roubando, ela está roubando de outro ladrão. Certo? Então, não peço desculpa, tá bom? Não. Eu pediria, se eu estivesse ofendendo alguém honesto. Mas o que eu estou falando é contra desonesto. Se acertou em alguém, eu não tenho culpa não, amigo. Viu? Então, prezado ouvinte, você que entendeu as minhas palavras e viu que está assim, faça uma visita e veja se não está assim. Certo? E pega aquele verso de Apocalipse, sai dela, povo meu, para que vocês não incorram com as suas pragas. Senhor, meu Pai, eu peço em favor de todos que habitam a terra, que vieram para cá, Senhor, para melhorarem, para crescerem para o lado da santidade. E depois, de degrau em degrau, chegar à posição de uma formatura, como diz a própria Escritura, e ser eleito para poder alcançar a vida eterna. Eu agradeço ao Senhor e os santos anjos do Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.